O descanso faz parte do treinamento e o reator da vida é o sono. Pergunta para você, qual é a qualidade do seu sono? Hoje, boa parte da população mundial sofre de um problema chamado apneia. E é o que nós vamos conversar hoje com Ana Cláudia Matos, fisioterapeuta respiratória, aqui na Sonofísio em São José dos Campos, São Paulo. Ana Cláudia, um problema realmente muito sério que acontece, que ocorre com boa parte, como a gente disse, da população. A apneia hoje é tratada já como uma patologia e tem que ser encarada como uma doença, né? Sim. A apneia do sono é uma doença obstrutiva, então ela é considerada uma síndrome que ela tem vários efeitos na população, porém ela ainda é pouco divulgada. Atualmente ela está sendo um pouco mais explorada e mais divulgada e os médicos estão reconhecendo isso. Porém, a gente ainda precisa fazer uma melhor exploração disso, porque a apneia nada mais é do que a vibração, é a flacidez da via aérea, e essa flacidez faz com que o músculo colapse. E ele pode acontecer muitas vezes ou poucas vezes, porém ele vai causar um efeito bastante conhecido nosso na população. Então, o que acontece? Aqueles pacientes que roncam durante a noite, eles têm muito mais chance de ter sonolência, perda de memória, concentração, atenção durante o dia. E, infelizmente, a apneia do sono, ela também afeta hoje crianças. Então, as crianças normalmente são hoje diagnosticadas muitas vezes como sendo hiperativos, mas na verdade eles estão privados ou tem uma de sono. qualidade ruim de sono? Isso, a privação de sono leva elas a ficarem mais agitadas, mais mal-humoradas, e isso faz com que elas sejam classificadas, sejam diagnosticadas como hiperativas. Nós estamos falando literalmente do ronco, um problema muito sério, e é um problema interessante porque não atinge só uma pessoa. Nós vamos tocar muito na parte de saúde a respeito disso daí, mas ele envolve também, você que é casado, ele envolve a qualidade de vida de uma outra pessoa também. Existe, até culturalmente, existe um certo folclore envolvendo o ronco. E o que a gente quer deixar muito claro para você que vê, isso daí é o motivo que eu vim conversar com a Ana Cláudia Matos, que é fisioterapeuta respiratória, é a gente desmistificar a brincadeira e encarar isso daí realmente como o que é uma patologia que precisa ser tratada por profissionais. É o caso da Sonofísio. Tem toda uma equipe que faz todo esse processo. Como que é esse processo? A pessoa detectou, chega aqui a Sonofísio. Como é isso? Primeiramente, esse paciente ele vai ser diagnosticado através de um exame que chama polissonografia. Então, ele vai dormir durante uma noite em um laboratório e aí lá vão ser avaliados o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, a oxigenação, então a saturação desse paciente, os movimentos periódicos de perna. Com isso, a gente vai ter um hipnograma que chama. Esse hipnograma ele vai me dar quantas paradas respiratórias esse paciente teve durante uma noite. E se essa parada respiratória, se essa apneia, ela teve pelo menos 10 segundos de pausa. Então, para se considerar uma apneia, tem que ter 10 segundos de pausa. Essa parada, ela faz com que haja uma diminuição do fluxo aéreo, você tem uma diminuição da oxigenação e muitas vezes os pacientes têm arritmia cardíaca. Então, eu preciso desse exame para que eu possa atuar. A partir desse momento, o exame vai classificar o indivíduo, né? Então, a síndrome vai ser classificada como moderada, leve, moderada e grave. A partir da síndrome moderada, da classificação moderada, nós vamos atuar através do uso de um aparelho que chama CPAP. CPAP nada mais é do que uma pressão positiva. Essa pressão positiva vai manter a via aérea aberta. Então, o que acontece? É uma máscara, é isso? Isso. Na apneia, a gente tem o relaxamento da musculatura,
Esse relaxamento da musculatura, ele ocorre no palato mole, base da língua e, alguns casos, a úvula também. Então, o que acontece? A língua caindo para trás obstrui a passagem do fluxo, o CPAP vai atuar abrindo esse fluxo. É como se eu tivesse colocando uma pressão positiva, eu tivesse um cano para manter essa via aérea aberta. Então é como se eu tivesse um cano com uma flexibilidade baixa, então ele relaxa. Quando eu coloco, eu injeto ar nela, ele vai expandir e vai aumentar o fluxo aéreo. E isso a pessoa usa regular, passa a usar regularmente para dormir toda noite? Isso, a gente brinca que é o pijama do nariz, então toda noite precisa usar. Aqui na Sonofísio vai haver uma avaliação para saber qual modelo é importante para você, então vai se levar em consideração a anatomia facial, o tipo de respiração, qual a máscara se adequa mais à sua característica mesmo, então anatomia, qual a sua raça, tudo isso vai favorecer na adaptação. Agora, é imprescindível, repito sempre, que, como a gente sempre fala aqui no programa, é imprescindível que você procure um profissional capacitado para fazer isso. Toda essa informação, Ana, que você passou para a gente, é claro, é passada também para o paciente. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer também. A viabilidade disso daí, a viabilidade até econômica a respeito disso daí, porque hoje em dia é reconhecido que alguns tratamentos estejam fora do orçamento. Não, é viável, isso é possível? Então, a Sonofísio ela foi criada justamente para dar assessoria ao paciente, porque eu trabalho com a polissonografia há 15 anos. A dificuldade maior realmente é a financeira, porque o aparelho é importado, nós trabalhamos com 2 marcas em particular, e essas marcas elas são vêm importadas e aí ficam cada vez mais o custo alto. Porém, o que a gente faz? Através do seu exame eu consigo identificar qual a necessidade de cada paciente. Mesma coisa são as máscaras. Através de um bom diagnóstico, através de uma boa anamnese, eu consigo definir uma máscara que ela vai caber no seu bolso. Perfeito. E ao mesmo tempo, a gente faz o seguinte, eu falo para os pacientes, não adianta nada eu instalar te dar uma McLaren se você não tem estrada para ela. Perfeito. Então, a tecnologia ela tem que ser utilizada sim, porém ela não pode ser, eu não posso fazer com que o paciente pague muito por uma coisa que ele não vai usar. Tem que existir uma adequação em todas as fases, não é? Sim, tem que ficar bom para mim e para vocês. Para mim, para a nossa equipe, porque a gente vai estar tratando a apneia. Então, meu foco principal é saúde e qualidade de vida. Se essa meta eu não conseguir atingir, não adianta nada eu ter equipamento aqui, porque você não vai ter dinheiro, você não tem condição de pagar isso. Não tem dúvida. Eu quero pegar uma carona no que você falou aqui, exatamente a respeito de qualidade de vida. O que nós estamos fazendo aqui, muito longe de ser uma propaganda estritamente da Sonofísio, é claro que nós estamos reconhecendo a qualidade envolvida aqui, mas o que nós estamos trazendo para você hoje é a capacidade de se lembrar que o sono faz parte da sua qualidade de vida. Talvez tenha chegado a hora de você investir nisso. Eu vou dizer o porquê. Várias doenças, como a gente citou no começo, estão envolvidas diretamente com este problema, inclusive o diabetes. Sim, não é? Na verdade, assim, diabetes, colesterol, hipertensão, essas doenças, elas normalmente se instalam porque a pessoa não dorme bem, ela não faz todas as fases do sono. É uma cascata isso. E aí vai desencadeando, porque você fica mais resistente à produção de insulina, porque você tem arritmia cardíaca, porque você tem muitas vezes você desperta, você libera mais o cortisol, isso causa um aumento do colesterol. A qualidade do seu sono, ela vai influenciar no seu dia a dia, o risco é maior de acidentes automobilísticos. Para quem, por exemplo, a gente fala só das pessoas que dirigem, mas você já pensou em um piloto com sono?
Exatamente. Ou seja, o motorista do ônibus, o piloto de avião, né? Então a gente tem que pensar numa população. Não é claro que o seu marido, você vai fazer o diagnóstico, provavelmente o diagnóstico inicial é feito pela esposa ou pelos filhos. Se você não tem, provavelmente quando você vai dormir na casa de alguém, opa, você está roncando. Você tem que colocar uma interrogação. Isso não é normal. Antigamente, eles falavam assim, nossa, quanta saúde. Não, é Exatamente. muito ao contrário. Existia esse folclore mesmo, né? Então, nossa, ele está com muita saúde, porque ele está roncando. Não, é o contrário. Ele está com uma péssima qualidade de sono e isso vai refletir no dia a dia dele. São aquelas pessoas com baixo rendimento no trabalho. Perfeito. São pessoas que têm dificuldade, às vezes, de se relacionar, porque o humor dela varia muito. Ô, Ana, aqui em defesa dos meninos, meninas também roncam, né? Sim, os homens em maior quantidade, porém as mulheres, principalmente na fase da menopausa, você tem uma alteração hormonal, isso favorece. E também tem um outro lado, eu acho que assim, antigamente as mulheres tinham vergonha de dizer que de qualquer forma estava falindo, né? Hoje não, assim como a gente tem uma carga, uma sobrecarga de tarefas, nós também o estresse do cotidiano. Falar mais que, olha, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho insônia. Então, todas as doenças relacionadas ao sono, elas precisam ser tratadas. Quais todos os diferenciais? A Sonofísio, ela está aberta para você que queira. Você está vendo aqui o site da Sonofísio, tem atendimento online, mas principalmente é imprescindível que você quebre alguns paradigmas, talvez até alguns preconceitos. Você casal, você individual, você homem, você mulher, e venha fazer uma visita aqui, sim, porque é imprescindível esse diagnóstico. Não é? Exatamente. Às vezes a pessoa não tem um convênio, às vezes ela não tem uma acessibilidade muito ampla da parte médica. Nós estamos à disposição para fazer tirar dúvida, para fazer qualquer atendimento que possa auxiliar no diagnóstico. Hoje nós temos vários médicos que eles já mandam um paciente para a gente e falam assim, olha, adapta o melhor equipamento. Então o melhor equipamento hoje eles já conseguem visualizar que não é o mais caro. Perfeito. É o equipamento que realmente vai suprir a necessidade daquele cliente. Outra coisa, é importante você ter uma boa adaptação dessa máscara, porque eu estou colocando uma pressão positiva que ela vai inicialmente para a sua via aérea superior, mas ela vai parte disso para o pulmão, ou seja, aqueles pacientes que usam sem troca de filtro do equipamento, ele está inalando uma quantidade muito grande de bactéria, que pode causar o quê? Infecções pulmonares. É muito comum o paciente ter ressecamento de retina com mau uso do equipamento. Então, assim, é importante essa assessoria. Nós criamos a Sonofísio justamente para dar assessoria, porque é um equipamento médico e o Brasil ele precisa pensar nisso. Nós temos que parar de vender na internet. Hoje eu tenho uma página, tenho um site, porém eu não vendo pela internet, porque eu não acredito que isso dê certo. Perfeito. E isso daí tem um nome que eu acredito que seja um bom resumo da Sonofísio. Qualidade com responsabilidade. É claro, você pode sim, como a Ana bem o disse aqui, procurar na internet, importar de qualquer lugar do mundo aí uma máscara. Agora, se não for devidamente adaptado a você, se não houver um acompanhamento profissional, existe um grande risco também do uso inadequado de um equipamento, como a Ana realmente falou. Sonofísio aberta a você, venha aqui visitar, conversar com a Ana Cláudia, um ótimo papo. A gente tem muito mais coisa para falar aqui da Sonofísio, mas tem uma coisa que eu quero repetir, que você falou que eu achei ótimo. Pijaminha de nariz. Eu achei fantástico isso daí. Interprete isso daí como uma qualidade, um investir em você. Eu queria que você deixasse aqui uma consideração final para que a gente realmente desperte
em você, isso daí, em você, o seu companheiro, a sua companheira, investir nessa sua qualidade de vida, né, com profissionais que estão aqui exatamente para atendê-los. Respire melhor, tenha bons sonhos e que a qualidade de vida ela faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então vamos viver com qualidade, com respeito ao próximo, porque se você se cuida, você está respeitando o próximo também. E nós estamos à disposição. Nós somos capacitados para fazê-lo, buscamos a excelência no atendimento, a reciclagem ela é contínua. É claro que a gente, para chegar até aqui, foram 15 anos e a gente estuda muito. Sei que tem muito a aprender, mas acredito que o mais importante disso é fazer mesmo o diagnóstico, né? Para evitar, para prevenir doenças. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer, todo mundo ronca. Existe uma tendência a uma patologia que você precisa cuidar. Se respeite, respeite ao outro e procure um profissional. Ana, eu agradeço muito esse nosso primeiro papo, né? Porque terão muitos outros. Você está vendo todos os endereços da Sonofísio, um pessoal extremamente simpático. Vem aqui, faça uma consulta, invista em você, invista no seu relacionamento também, que eu tenho certeza que todo mundo já está pensando nisso, que é muito importante. Respire melhor e tenha bons sonhos.